Para fazer o nosso chaveirinho Demogorgon, a gente vai usar um pouquinho de fio preto, fio castanha e, é claro, a agulha compatível que eu sempre uso a 2 mm. Geralmente a gente trabalha com múltiplos de 6, porém o Demogorgon ele é um pouco diferente. Ele é uma espécie de estrela de 5 pontas, né? Se parece muito com uma estrela. E a base da boca dele só tem 4 carreiras. Se a gente fosse fazer então com números da tabuada de 6, daria 24. E 24 não é um número que se divide igualmente para 5. Então a gente vai fazer números múltiplos de 5, para que a gente possa dividir os pontos igualmente para cada ponta da boca do Demogorgon. Vamos começar então a primeira carreira com 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira nós vamos fazer 5 aumentos com um total de 10 pontos. Eu vou finalizar a carreira e já retorno com vocês. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento 5 vezes, com um total de 15 pontos baixos. Terminamos a terceira carreira e o último ponto preto eu não fechei, porque a gente vai fazer a troca para o castanha. A troca é feita dessa forma, a gente faz só a primeira laçada do ponto preto e a última laçada a gente finaliza com a segunda cor. Na carreira 4 nós vamos fazer 2 pontos e um aumento, só que nesse primeiro ponto não vai ser ponto baixo. Veja bem, se a gente fosse fazer um ponto baixo, a troca de cor ia ficar muito marcada, tá vendo? A transição de uma cor para outra. Então o primeiro ponto nós vamos fazer ponto baixíssimo, que aí o círculo preto vai ficar praticamente perfeito, ó, bem uniforme. Depois você vai fazer um aumento e repetir por toda a volta 2 pontos e um aumento até o final da carreira. No final da carreira você vai fazer o ponto baixo que faltava para a gente completar os 20 pontos, porque no começo a gente só fez um ponto baixíssimo antes do aumento, e são 2 pontos entre os aumentos. Puxa o fio do ponto baixíssimo para ajustar o tamanho e amarre lá atrás para não soltar a ponta castanha junto com a ponta preta que vocês vão fazer o arremate. A base da nossa boca ficou assim, e comparando com o outro que eu fiz sem ser ponto baixíssimo, olha a diferença de acabamento. Agora a gente vai fazer as 5 pontas ao redor da boca. Como são 20 pontos baixos, nós vamos dividir para 5 e vão ser 4 pontos em cada pontinha. Comece fazendo 4 pontos baixos. Suba uma correntinha, vire. Dentro do mesmo ponto onde você subiu a corrente, você vai fazer outro ponto baixo, porque a corrente é que ela não conta como ponto, tá bom? E aí finalize com mais 3 pontos baixos e a gente vai terminar a segunda carreira com 4 pontos. Suba mais uma corrente, vire. Agora você vai pular esse primeiro ponto e fazer o ponto baixo no próximo. E vão ser 3 pontos baixos no total. Como vocês podem ver, a gente está começando a diminuir. Então, você vai subir mais uma corrente, repita também o mesmo processo, pule o primeiro e agora faça 2 pontos. Na última carreira, faça uma corrente, vire, pule um e faça um ponto baixo. Eu gosto de finalizar com mais uma correntinha, aí arremato o fio, que aí o último ponto ele vai ficar bem firme. E pronto, vamos fazer as outras pontas agora, depois a gente faz o acabamento. Para prender um novo fio na base, você vai fazer um nozinho inicial. E vai inserir no próximo ponto de base para a gente repetir
a sequência de 4 pontos baixos. A diferença é que aqui o primeiro ponto vai ser uma corrente, tá vendo? E essa correntinha ela vai contar como o ponto da primeira carreira. Então é só repetir a mesma coisa, contando com a corrente 4 pontos baixos e depois é só repetir as outras carreiras. Eu vou fazer o restante e já retorno com vocês pra gente dar o acabamento. Terminamos de fazer as 5 pontas e na quinta você não vai arrematar, porque vai ser com esse fio que a gente vai contornar ao redor com um ponto baixo, tá? Deixa eu só desmanchar essa correntinha que eu fiz aqui em cima. Você vai fazer um ponto baixo na lateral de cada carreira, 3 pontos baixos em cima e um na base. Então, o primeiro ponto baixo, ele vai ficar junto com o último ponto da última carreira, tá vendo? E depois você vai só seguir o contorno. Então, nessa primeira lateral, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada carreira. Um ponto na base. Então, você vai fazer ele dentro do mesmo ponto de base onde você fez o 4º ponto baixo da primeira carreira, das pontas, tá? E aí, na lateral, 4 pontos baixos. Aqui eu fiz 3, eu errei, tá? Mas depois eu desmanchei e fiz 4. Vai ser 4 pontos baixos em todos os lados. E aí, em cima, 3 pontos baixos juntos. Agora é só repetir 4 pontos baixos em cada lado, um ponto baixo na base e 3 pontos baixos juntos na parte de cima. Uma dica interessante para vocês, esses fios que a gente arrematou de cada ponta, você pode ir conduzindo eles por dentro dos pontos baixos, tá bom? Eu vou fazendo os pontos de um lado e eu vou levando o fio por dentro do ponto também, já escondendo eles lá dentro. Eu vou terminar aqui e já retorno com vocês pra gente poder finalizar. Chegamos na última volta e aqui em cima eu vou finalizar com apenas 2 pontos baixos, não vou fazer 3, porque no começo a gente já tinha feito um ponto inicial, então vou fazer só 2, vou fazer um arremate invisível aqui. Para fazer o arremate você vai pular o primeiro ponto baixo, esse que tá na frente, e vai inserir a agulha no segundo ponto, nas 2 alças de cima. Depois você vai retornar o fio pelo mesmo lugar de onde ele saiu, passando por dentro das alças. Eu já falei sobre esse arremate lá no meu Instagram, tem um vídeo só sobre isso. Eu chamo de ponto falso porque ele fica com essas 2 alças em cima, que substitui o ponto de baixo. Então, se você fosse fazer mais carreiras acima, você usaria essas 2 alças como ponto de base para trabalhar. Terminamos a boca.
Essa parte aqui atrás ela vai ficar escondida. Agora eu vou limpar a mesa para poder fazer a cabeça. Agora você vai posicionar a cabeça na parte de trás da boca pra gente poder costurar. A costura vai ser feita ao redor da carreira 4, aquela de 2 pontos e um aumento. Nessas carreiras tem mais ponto na cabeça do que na boca, então você pode pegar 2 pontos de uma vez só, nessa última carreira da cabeça, para poder não ficar faltando ponto no final da costura. Então você pega 2 pontos da cabeça, retorna para o mesmo ponto de onde você passou o fio lá na boca, e aí é só repetir o processo anterior que você estava fazendo de costura, que era pegando um ponto em cima, um ponto embaixo, e intercale os dois, até completar o círculo e a gente conseguir fechar todos os pontos certinho.
Terminamos a base do Demogorgon e agora a gente vai para a parte mais divertida, que é a pintura da boca. Troquei o fundo da mesa pra gente não fazer bagunça na hora de pintar. Eu tô usando tinta de tecido mesmo, vermelha, e separei 2 pincéis para ver qual que eu vou preferir, um pincel chanfrado de cerdas duras e um pincel bem fininho para poder fazer os detalhes. Então eu vou começar com esse fininho. Eu vou pintar toda essa parte castanha, menos as 2 alças de cima da carreira de acabamento. Então essas alcinhas vão ser o nosso limite, tá bom? Para deixar bem marcadinho a borda da nossa pintura. Essa troca de cor irregular vai ficar escondida depois na hora que a gente for colar os pedacinhos de EVA. Pintura finalizada, já deixei secar por bastante tempo, agora a gente vai fazer os dentinhos. Eu cortei aqui várias tirinhas de EVA branco e eu vou picotar agora para formar os triângulos. Você não precisa se preocupar com o tamanho exato de triângulo, é só ir cortando assim em zigue-zague e depois a gente apara as pontinhas se for necessário. No começo eu estava passando a cola diretamente no dente e depois posicionando na área que eu queria. Mas como dessa forma estava demorando muito, eu comecei a passar a cola diretamente no crochê e depois é só colocando o feltro por cima. O importante é vocês colocarem cola suficiente em cada pecinha para depois que secar não correr o risco de começar a soltar tudo.
E tá pronto o nosso Demogorgon. Eu já coloquei um chaveirinho aqui com a ajuda de um alicate. Você pode colocar o chaveiro que vocês quiserem, então por isso que eu não vou mostrar essa parte. Como vocês podem ver, os dentinhos eles ficam bem firmes, quando bem colados, é claro, né? Eles não vão sair com facilidade. Me disseram que essa releitura ficou fofa e assustadora ao mesmo tempo, e conhecendo o Demogorgon eu tô super satisfeita com essa opinião. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo também e comente se você já assistiu todas as temporadas dos Bagulhos Sinistros. Eu não vou falar inglês, tá? Porque senão a minha dicção vai embolar tudo, essas duas palavras são um verdadeiro trava-língua pra mim. O jeito agora é fazer um monte de Demogorgons pra passar o tempo enquanto a gente espera mais 200 anos até a próxima temporada, né? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.